O presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira em que ele fez um apelo aos jornalistas do mundo todo, que falássemos apenas de futebol. Acho que o Gianni Infantino não entende muito bem qual é o papel do jornalista se ele acha que todos nós vamos ignorar todas as questões burocráticas que estão acontecendo durante essa Copa do Mundo, inclusive gerando inspeção extra em várias delegações de países classificados e que gerou a deportação de um árbitro, o somali Omar Abdulkadir Artan, um árbitro renomado, eleito já o melhor árbitro africano de algumas temporadas e que foi proibido pelo governo dos Estados Unidos de ingressar aqui nos Estados Unidos para apitar a Copa do Mundo. Reparem, a gente está falando de um árbitro, um oficial, reconhecido pela FIFA como tal, mas que foi impedido de entrar no país. O Gianni Infantino, ele acha que o papel da imprensa é ignorar esses fatos e focar apenas no futebol, como se uma Copa do Mundo fosse feita apenas de assunto futebolístico. Na minha visão, acho que o Gianni Infantino não sabe muito bem qual é o papel da imprensa. Sobre isso, o Infantino falou o seguinte: é infeliz o que aconteceu com Omar, árbitro da Somália. Nós não controlamos tudo, tentamos discutir. Ele, quando fala nós, ele está se referindo à FIFA enquanto instituição. Mas às vezes é bom se acalmar. Estamos trabalhando em tudo, tentando resolver as questões. Podem acreditar ou não quando digo que estamos buscando soluções, mas nós não somos reis do mundo. Ele está falando nós, a FIFA. Não temos controles sobre governos policiais. Somos uma organização esportiva e fazemos o máximo com o que temos ao nosso dispor. Queremos unir o mundo. Se quiserem me criticar, pode criticar, mas promovam a unidade do mundo. Isso foi o que ele falou sobre casos em que a política de imigração dos Estados Unidos impediu ou restringiu ou submeteu a um controle mais rigoroso pessoas que estavam credenciadas e pessoas escolhidas pela FIFA para participarem da Copa do Mundo, seja como árbitro, seja como integrante de delegação, seja como jogadores. Depois, o Infantino falou sobre o caso do Irã e ele disse, bateu no peito, se vangloriou de sempre ter defendido e sempre ter bancado que o Irã iria disputar a Copa do Mundo mesmo diante do conflito no Oriente Médio em que houve e está tendo uma guerra, um conflito armado entre Irã, Estados Unidos e Israel. Ele falou assim: estou muito feliz com a presença do Irã porque eu mesmo fui visitar a equipe na Turquia e na Itália. Quando diziam que seria impossível o Irã jogar a Copa, eu respondi e prometi que viriam. E aí ele está se referindo à presença da seleção iraniana. Ele não quis falar e não quis entrar em detalhes sobre o que a embaixada do Irã na Turquia acusa os Estados Unidos de terem um tratamento discriminatório com o país, afirmando que membros do staff técnico da seleção iraniana não receberam autorização para entrar nos Estados Unidos. E também não quis comentar o fato de que no planejamento original da FIFA para a seleção iraniana, a seleção do Irã iria ficar num centro de treinamento em Tucson, no Arizona, que é sudoeste dos Estados Unidos, e acabou que por essas questões de entrada de imigração aqui nos Estados Unidos, o Irã teve que mudar sua base para Tijuana, que fica a noroeste do México. Ele falou outras coisas, falou muito também sobre a relação dele com o presidente dos Estados Unidos, dizendo que tem um ótimo relacionamento com o presidente Donald Trump, e também deu explicações meio, como eu posso interpretar, acho que fugindo e tirando responsabilidade da FIFA pelo preço dos ingressos. E aí ele fala, e que no caso ele até tem razão sobre isso, dizendo que o preço que a FIFA colocou é o preço que
a FIFA bota para vender inicialmente no seu site, nos seus canais oficiais, que depois isso entra num mercado secundário, e aí ele está falando sobre o mercado de revenda, que é muito forte aqui nos Estados Unidos, de você adquirir o ingresso e depois botar para revender por um preço muito maior de acordo com a oferta e da procura. Estamos vendo isso acontecer claramente neste momento em que o New York Knicks está na final da NBA e um preço, um ingresso que normalmente custa menos de $100 está sendo vendido por 4, 5, 6 mil dólares. Então ele falou, e que de fato, sendo justo, a FIFA não tem muita ingerência sobre o preço de revenda. O preço de revenda, que é conhecida como cambismo, né? O cambista, realmente a FIFA não tem muito o que fazer, mas aqui nos Estados Unidos o mercado de revenda é um mercado muito inflacionado, e aí dessa parte ele lavou as mãos, mas ele disse que está tranquilo, inclusive para a FIFA ser investigada quanto a isso. Ele diz assim: é por isso que a dinâmica do preço é o que é. A dinâmica do preço, falando no popular, é o cambismo. O que isso mostra é que talvez a precificação seja bem feita, a precificação da FIFA, porque dá margem a ter o preço dinâmico. Mas ele diz, em algum momento que a gente precisa pensar nessas pessoas, é isso que fazemos. E aí ele fala aqui que a FIFA aceita ser investigada. Ele diz que a FIFA está tranquila para ser investigada quanto ao processo de venda dos ingressos, porque muita gente pensa e muita gente diz que a FIFA dá e permite o preço dinâmico ou permite o preço de revenda. E ele diz que a FIFA está muito tranquila com isso para ser investigada em relação a isso. A entrevista do Gianni Infantino, ele acabou sendo muito apertado nesses temas sensíveis, tema de imigração, tema da negativa do árbitro da Somália, acabou respondendo da forma como ele entendeu ser a mais aberta possível, mas me parece que o Infantino ainda não entendeu, mesmo depois de muito tempo presidente da FIFA e antes de ter trabalhado como secretário-geral da UEFA, ele não entendeu qual é o papel da imprensa. A imprensa deve e vai perguntar sobre essas questões sensíveis, e aí ele também não entrou em detalhes da escolha que a FIFA fez em realizar a Copa aqui no Brasil e assim estar submetido às leis dos Estados Unidos. No ano passado, em 2025, o Infantino chegou a dizer que nenhuma pessoa com credencial FIFA, que nenhuma pessoa que fosse aceita pela comunidade da FIFA ficaria fora da Copa por não receber permissão para entrar em determinado país. E isso não aconteceu. A gente está vendo staffs, pessoas que compõem a delegação de seleções classificadas e, mais especificamente, o caso mais claro, o árbitro somali, que foram impedidos de entrar mesmo tendo passado pelo crivo da FIFA. Isso o Infantino não respondeu, mas é aquele negócio, né? Acho que ele achou que a imprensa iria para lá só para fazer perguntinhas bonitas para ele, e não é isso. O papel da imprensa é fazer as perguntas necessárias, até as mais incômodas. Acho que mais alguns 10 anos do Infantino como presidente da FIFA, ele vai entender qual é o papel da imprensa. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like e comentar, que isso é muito importante. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui.